Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma montagem de PC e dessa vez não é um PC meu, é um PC que eu estou montando para minha irmã, que eu acho que para quem já percebeu não é um PC de entrada, não é um PC barato, e já fica aqui um aviso, tá pessoal, que esse PC que a gente está montando é um PC aí para a gente poder jogar, foco em jogos, principalmente jogos em Full HD, Quad HD com tudo no talo. Eu até falei para ela que essa configuração consegue rodar até 4K, principalmente para brincar um pouquinho, tá? Só que, obviamente, eu avisei aqui para minha irmã que ela não escolheu as peças mais otimizadas no sentido de marca, no sentido de cor, tá? Vocês vão ver aqui pelas peças que é um PC majoritariamente branco. A escolha da cor branca especificamente para PC, ela tem um custo adicional, né? Principalmente para placa de vídeo, placa-mãe, enfim, tá? Então, sem mais delongas, vamos passar rapidamente pelas peças, começando pelo processador, tá? Então, a gente vai nada mais, nada menos com o Ryzen 7 7700, um processador aí, um degrau um pouco abaixo do 7800X3D, pensando em jogos, mas em um equilíbrio aqui, pensando em um equilíbrio, ela já é bacana. Quando a gente foi escolher as peças, a gente até pensou em colocar um 9700X, só que aqui no Brasil ainda está bem caro, o 9700X está praticamente o preço do 7800X 3D, tá? Então a gente resolveu escolher um degrau abaixo aqui em relação a preço, tá? Então estou falando de processador de R$2.000 versus R$3.000 praticamente para o 7800X 3D e para o 9700X. Como placa-mãe, a gente pegou nada mais nada menos do que uma ROG Strix, na cor branca, tá uma B650. Aqui tá a primeira peça, já que daria para ter uma economia forte, inclusive, tá? Eu até tinha recomendado para ela aquela TUF Micro ATX, que é menorzinha, né? Não da marca ROG, tá? Mas ela quis por uma questão de estética, ela gosta de marcas boas, então foi uma escolha 100% dela, tá? Afinal, foi ela que pagou por esse PC, então deixei bem claro que ela não estava otimizando o custo, até porque a placa-mãe não vai mudar nada o desempenho, e além do mais a gente nem vai utilizar overclock no processador, enfim, foi uma escolha dela simplesmente por marca estética. Ó, outra peça que daria para ter economizado, memória RAM. A gente está falando de 32 GB aqui, 2 pentes 16 GB Corsair Dominator, tá na cor branca. Estou falando de 2 pentes de 6.000 MHz, né? Então memória top aí. A gente foi com uma frequência de memória que é safe, né? Segura, que a gente pode ativar aí o XMP sem problema e sem problema de estabilidade. Para refrigerar o processador, a gente pegou aqui um water cooler de 360mm da Mancer, outra peça que não precisava necessariamente para esse processador, tá? A gente não precisava pegar um water cooler de 360mm, mas aí foi de novo uma questão estética, para combinar bem com o gabinete, ela quis pegar um de 360mm. E aqui, galera, a belezura, né? O carro-chefe da build, uma 4070 Ti Super da Asus, também para variar, né? Gosta pouco de Asus. E na cor branca também, tá? Então você realmente paga mais caro aí por escolher peças brancas, né? Principalmente quando a gente fala de NVIDIA, porque se vocês derem uma pesquisada na internet, as placas de vídeo na cor preta, elas estão bem mais disponíveis aí, tem muito mais oferta. Então uma placa de vídeo aí 16 GB, eu até sugeri para ela, se ela quisesse escolher, por exemplo, a do vermelho da força, né, da AMD, ela poderia pegar a placa de vídeo que eu tenho, por exemplo, né, que é uma 7900 XT, que vem até com mais VRAM, por exemplo, tá? E tem até um pouco mais de desempenho e rasterização. Só que aí é uma questão de escolha pessoal, né? Ela sempre usou NVIDIA. A 4070 Ti Super leva vantagem na questão de Ray Tracing, obviamente, tá? Sistema de armazenamento. A gente tem aqui a única peça que ela está utilizando do PC antigo dela, que é um SSD da Kingston M2, aqui NVMe, tá? De 1TB. Ela não precisa de mais do que isso, afinal de contas, todo o armazenamento que ela precisa mais pesado, ela coloca em nuvem. Bom, e para alimentar toda essa configuração, a gente pegou aqui uma fonte da MSI. Essa fonte aqui eu recomendei porque é uma fonte que eu já vejo em algum tempo em promoção na internet, tá? Já vem com, né, aquele conector lá da NVIDIA, aquele conector novo, já vem inclusive com uma corzinha amarela na ponta para poder identificar que você usa esse conector nessa placa de vídeo, tá? Nas 4070, 80, 90, enfim. E para finalizar a configuração, a gente tem 3 fãzinhos brancos aqui da Corsair para a gente poder parear com esse gabinete da Redragon que não vem com fãs. Então é um gabinete modelo aquário, chama Wide Load Extreme, tá? É um gabinete aí também que não é o melhor custo-benefício,
só que ela viu vídeos, gostou bastante da estética, gostou bastante do RGB, até preferiu pegar esse gabinete em detrimento de outros que já vinha com fã. Eu sempre dou preferência para gabinetes que já venham com fãs montados, é mais óbvio, né? De novo, estética, hoje em dia o marketing é muito bem feito para conseguir vender esse tipo de produto para a galera e ter que gastar um extra com fãs, tá? Tudo questão de escolha. Bora para a configuração. Só vou fazer rapidamente aqui a atualização da BIOS da placa-mãe, né, para não ter nenhum problema. Aí eu já gravo em velocidade acelerada a montagem do vídeo e trago como que ficou no final. Bora para a montagem! Começando pela placa-mãe, vamos instalar o processador. Então a gente puxa o pininho da placa-mãe, a gente abre ele, pode abrir e alinha os triângulos do processador com o da placa-mãe. E a gente testa para ver se está bem firme e pode fazer uma pressão para fechar a alavanca. Aqui instalando as memórias, né? Então Dual Channel, a gente instala de acordo com o manual aí, de forma intercalada, né? Alinhando aí o encaixe. Então vai a primeira memória de 16 GB, ver se está bem encaixadinha, sem fazer esforço extremo. E a segunda memória aí também, que modéstia à parte, são memórias muito bonitas, tá? E placa-mãe quase que terminada de instalação. Agora vamos para o SSD M2, então tira o parafuso aí do slot do M2, a gente coloca ela de maneira angulada do jeito que vocês estão vendo, tira o protetor que vem aí do thermal pad e encaixa de volta no protetor da placa-mãe. E placa-mãe praticamente finalizada. Bora preparar o gabinete para poder receber a placa-mãe. Vamos instalar então os 3 coolers da Corsair que a gente comprou à parte do gabinete, começando pelo traseiro, conforme vocês podem ver aí no vídeo. Logo depois a gente já instala os 2 laterais, fazendo a instalação de maneira diagonal com os parafusos, né, para garantir que ele não vai ficar torto, e com a orientação que garanta que o ar gelado seja puxado de fora do gabinete para dentro dele. Então vocês veem aí que depois eu reforço o aperto do gabinete para garantir que ele não vai se mexer depois que for ligado. E por fim, a gente desamarra os cabos do gabinete para a gente garantir um setup bonito e clean. E agora basta encaixar a placa-mãe no devido lugar dentro do gabinete, alinhando a posição do espelho traseiro e parafusar de acordo com os seus respectivos furos para o modelo de placa-mãe ATX, como vocês podem ver aí no vídeo. E chegou a vez do water cooler de 360 mm, então vamos posicionar os 3 coolers no radiador, começar a instalação tudo por fora do gabinete e sempre parafusando de maneira diagonal para poder alinhar bem o cooler, beleza? E pessoal, nunca esqueçam de sempre testar o lado correto que você vai posicionar os cabos, para que os cabos do cooler não fiquem na frente do gabinete e acabe deixando a configuração poluída, beleza? Agora, uma das partes mais chatinhas de montar PC com water cooler, que é exatamente encaixar o radiador no gabinete. Em gabinetes pequenos esse trabalho pode ser bem chato, nesse caso foi bem tranquilo, tá? A parte mais, digamos, árdua é você ter paciência para encaixar os cabos na parte de trás do gabinete para a configuração ficar bem limpa. E agora vamos passar os cabos da fonte para a parte da frente do gabinete. Estamos passando aí do processador, da placa de vídeo para ficar mais fácil a montagem depois. E aí ainda a gente vai encaixar a fonte de acordo com os parafusos do gabinete, conforme vocês estão vendo no vídeo. Super simples, super rápido. Muita gente prefere colocar a fonte antes, né, para facilitar a montagem, tá? Aí fica a critério do cliente. E aí por fim a gente já vai começar a encaixar os cabos da fonte na placa-mãe, né, aí no caso 24 pinos, e os cabos do processador. Principalmente os cabos do processador são bem chatinhos, tá? Estamos quase acabando, hora de passar a pasta térmica no processador, não precisa passar muito, só uma gotinha já está ótimo. E aí a gente já posiciona a bomba do processador na frente dele, vamos colocar os devidos parafusos que vêm com o water cooler de maneira diagonal, como sempre, para manter ele bem alinhado. E vamos apertar com a chave Phillips manual para poder dar um aperto adicional aqui sem exageros.
E chegou a parte mais legal de um PC gamer, que é instalar a placa de vídeo. Então, tirando os selinhos, vamos instalar aí no slot PCI Express, encaixa direitinho sem fazer força excessiva. Vamos parafusar no gabinete, nunca esqueçam de parafusar, super importante. E por fim, o cabo de energia. E pronto. PC finalizado, hora de ligar para vocês verem como que ficou. Vocês podem perceber que essa placa-mãe é super legal da ROG, ela fica com uma luzinha. O water cooler também tem um visorzinho ali que você consegue personalizar. E 1, 2, tcharam! É isso aí, pessoal. Acho que ficou bem legal a build. Ficou bem clean, pelo menos na minha opinião. Tá? Vocês podem ver aí, build quase 100% branca, se não fosse pelos cabos da fonte, tá? Aí não tem nada configurado os RGBs ainda, então foi a primeira ligada, tá? Agora eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa build? Vocês gostaram? Se gostaram, deixa o likezinho, que vai ajudar pra caramba a gente. Deixa nos comentários se tiver sugestões de outros tipos de vídeos e valeu!